Que Deus abençoe cada um que está vendo esse vídeo, que vai ver daqui a pouco, ou que vai acessar em outra hora quando tiver tempo. Que Deus abençoe cada um tremendamente, que nós possamos entender e compreender as Sagradas Escrituras através dessa leitura. Que Deus encha nossos corações com o Espírito Santo, que é o único que pode nos guiar em toda a verdade. Meus irmãos, hoje eu vou estar lendo em Malaquias capítulo 1, só o primeiro versículo. Malaquias capítulo 2, só o primeiro e o segundo versículo. E eu vou estar lendo Malaquias capítulo 3, para tentar nos ajudar no que diz respeito a os dízimos e oferta que é levada à casa do Senhor. Porque a gente vê tanta enganação, tanta enrolação, tanta manipulação, e nunca as pessoas chegam a explicar como realmente era feito essa doação que fazia, o que dava para a casa do Senhor, para essa contribuição, como queira o irmão entender, para não faltar mantimento na casa do Senhor, tá? Então, Malaquias capítulo 1, que Deus abençoe, meus irmãos, que a palavra de Deus encha nossos corações e nós venha compreender as Sagradas Escrituras como aqui está escrito, né? Malaquias capítulo 1 já diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Olha só, Malaquias capítulo 1 já diz assim: peso da palavra do Senhor. Peso da palavra do Senhor. Para quem? Para Israel. Então aí já desmascara muitos falsos ensinadores que diz que é para todos nós, né? Que pega toda a nação. Que nação pega? Nação de Israel. Isso aqui era para Israel. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Tem que ser bem explicado isso. As pessoas aí, muita gente aí que não está interessado nas almas. Não está interessado nas almas. Está interessado só no que as pessoas têm para oferecer. Eles não vão ler isso aqui para você e não vão te explicar. Só tem pessoas sérias, tem pastores sérios que eles pregam isso aqui, mas tem muitos lobos. Então, aqui já quebra as pernas dessas pessoas, já desmascara, né? Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e agora, aí tem uma vírgula, e agora, os sacerdotes, este mandamento, este mandamento, olhe, preste bem atenção, este mandamento vos toca a vós, ou diz respeito a vós, ou é para vós, o sacerdote. Tem sacerdote dia de hoje? Eu pergunto. Tem gente da tribo de Arão hoje? Tem levita hoje? Tem, né? Tem levita hoje para receber os dízimos e as ofertas em dinheiro. Nem em mantimento em cereais não era como era feito aqui, né? Mas tudo bem. Vamos para o versículo 2 que fala assim: se o não ouvirdes e se não procedeis no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Contra vós quem? Sacerdote. O sacerdote, ele está falando aqui. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Não colocasse isso no coração. Ele disse: já tenho amaldiçoado, se não deis ouvido a isso. Ô sacerdote, peso da palavra do Senhor a quem? A Israel.
o sacerdote. Agora, muita gente gosta desse aqui, né? Esse aqui eu não vou nem ler. O irmão, a irmã que tiver interesse nesse assunto, pega Malaquias, lê do capítulo 1, você mesmo na sua casa, lê o capítulo 1 inteiro, com calma, devagar, tá? Depois você passa para o capítulo 2, você lê ele inteiro, aí você lê o capítulo 3, que aí você vai compreender e entender para quem foi esse mandamento. Você vai compreender o capítulo 3, porque hoje é ensinado assim. As pessoas pegam Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 10, Malaquias 3, 10. Ele não lê isso que eu li agora. Malaquias capítulo 1 e capítulo 2 não. A Bíblia desses camaradas não tem. Só tem Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vós advenha a maior abastança. Agora veja bem, a casa do tesouro, tem casa do tesouro hoje? Tem, é? Tem templo hoje? Era um lugar que ficava, onde guardava os mantimentos, as coisas, porque ele está dizendo aqui, para que não falte mantimento. Mantimento. Eles levavam 10% do que eles colhiam, da colheita. Muitas vezes eles levavam animal para ofertar e era muito longe, então eles vendiam aqueles animais e podiam comprar, quando chegasse próximo do templo, em Jerusalém, comprar o que eles quisessem para ofertar, mantimento, era mantimento. Ou podia comprar outro animal se quisesse, porque era muito longe para carregar o animal, né? Eles ofereciam animais, sacrifício, né? Mas o dízimo era mantimento. Tanto é que quando ele fala que se ele não obedecesse a palavra dele, ele ia amaldiçoar a colheita deles. Era a colheita, era a lavoura. Com o quê? Com praga. Com praga de quê? De gafanhotos. De vários tipos de gafanhotos. O devorador é um deles, que eles dizem que é o demônio que entra na sua casa, na sua despensa, na sua finança e faz um estrago, né? Não tem muito pastor que fala isso? Não, não é não. O devorador se mata com inseticida. E hoje tem muitos venenos que dá para matar esse devorador. Você quer ver? O devorador, se você abrir a Bíblia lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 25, está falando dos gafanhotos aqui. Eu peguei essa outra Bíblia aqui porque tem várias traduções. Hoje tem traduções mais modernas, que é mais explicativo, é melhor da gente entender. Essa Almeida aqui, ela fala da lagosta, do pulgão, vai dar a mesma coisa. Já nessa outra que eu estou com ela aqui, está dizendo assim: estou compensando os anos que foram devorados pelo gafanhoto. Olha só. Joel, capítulo 2, versículo 25. Olha só, meu irmão. Estou compensando os anos que foram devorados pelo gafanhoto. O saltador, o descascador, o cortador, o meu poderoso exército, que um dia mandei contra vocês. Qual era esse poderoso exército? De gafanhoto. Então tinha o cortador, tinha o descascador, tinha o migratório que migrava, tinha o devorador, que era um tipo de gafanhoto, um devorador. Então não é nada disso que eles
ensino que nós aprendemos tantos anos. Olha, se você não trouxer o dízimo para a casa do Senhor, o 10% do seu salário suado, sacrificado, para você botar mantimento na sua casa, para os seus filhos, para a sua família, se você não trouxer para que os líderes, maioria dos líderes, tenha conforto, enquanto a população, os membros estão sofrendo, estão passando necessidade, a gente conhece, a gente tem conhecimento dessa causa, a gente sabe disso, a gente conhece pessoas assim, tá? Pessoas que são fiéis, pessoas que não deixam, pessoas sinceras, que não deixam nada atrapalhar de levar os 10% todo mês. Eles pegam o dinheirinho ali, levam os 10% para o camarada lá andar nos seus carrão, comprar suas fazendas, seus filhos estão nas melhores faculdades, nos melhores cursos. Enquanto isso, o camarada que está levando, que nem nós conhecemos e sabemos, e você também sabe, muitas das vezes o filho não tem nem um sapato para pôr no pé, não tem nem um caderno para estudar. Vê se esses camaradas veem isso. Fala assim, não, traga, porque se você não trouxer, você está roubando a Deus. Meu irmão, minha irmã, abra seus olhos, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que você vai ver que isso é uma enganação, é uma mentira. Se você quer ajudar uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que está precisando e você tem condição, ajude, você está ajudando ao próprio Deus. A pessoa está precisando, está com fome, está necessidade. Você pode ajudar? Ajude. Você está numa instituição séria que precisa você contribuir da sua forma, como você tem condições de contribuir, não sendo imposto por determinado líder, que você tem que fazer isso, uma imposição que a maioria dá porque é imposto sobre ele, é com medo. Põe sobre ele uma pressão, ele diz que não põe, mas põe uma pressão sobre ele, que eles têm que levar, tem que ser fiel. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel na sua vida para com Deus, não é a homem não. A homem que está interessado no que você tem, na sua lã. E nada de interessado na sua alma, na sua salvação. É só conversa furada, é só balela. Acredite no que diz as Escrituras, leia Malaquias, capítulo 1 todo, leia capítulo 2 todo, aí você vai entender o que está dizendo em Malaquias 3:10, mas lê o capítulo todo, porque se você não ler todo, você vai ser enganado, você vai ser manipulado, você vai ser massa de manobra na mão desses camaradas. É por isso que nós vemos muitos e muitos aí, ricos e mais ricos, pregando bonito, falando bonito, e a maioria da população sofrendo, passando necessidade, dentro desses templos religiosos, tá? Aí eles falam, não, é porque você não está sendo fiel a Deus, é que você, esse mês, não trouxe o dízimo para a casa do Senhor. Para com isso, meu irmão, acabou esse negócio, a máscara caiu, ninguém pode ser mais enganado com tantos meios de comunicação, de você buscar, de você saber que essas pessoas estão induzindo você ao erro. É a mesma coisa que eles dizem hoje em dia, que nós precisamos ter um líder, um profeta para trazer uma nova mensagem para salvar. É outra mentira. Profeta só tivemos até João Batista, na velha aliança. Depois de Jesus Cristo, nós não precisamos, meu irmão. Paulo já veio, Paulo é o doutor do gentil. Oh, meu Deus do céu, por que as pessoas são facilmente ludibriadas, enganadas? Por falta de conhecimento, de ler as Escrituras. Porque o que nos liberta, o que nos mostra a verdade é a Bíblia. Não espere que nenhum desses homens vai mostrar para você isso aqui não, a verdade. Quem mostra a verdade é Cristo. Não acredite no que eu estou dizendo não. Pegue sua Bíblia, abra ela em Malaquias capítulo 1, leia todo o texto. Depois vá para o capítulo 2, leia todo, inteiro. Depois vá para o capítulo 3, leia inteiro. Aí tire suas conclusões você mesmo. Não acredite em mim não, acredite na palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Porque os camaradas são bons para manipular e enganar, né? Porque eles não estão interessados na sua alma. Quem está interessado na sua alma é Cristo.
É Jesus Cristo que morreu por você. Quem está interessado na sua salvação é Jesus Cristo. Ele não está interessado no seu dinheiro, não. Ele quer que você viva bem, quer que você cuide bem da sua família e quer que você, ou eu, podendo ajudar ao próximo que está necessitado, que ajude. Mas não esses camaradas que querem viver da obra, diz que querem viver da obra sem trabalhar. Interessante, os apóstolos trabalhavam, né? Paulo trabalhava, Paulo era fazedor de tenda. Eles pegam um texto isolado, né? E querem viver às custas de quem já não tem nada. Mas graças a Deus que através das escrituras o povo está abrindo os olhos, o povo está vendo, né? E graças a Deus por isso. Bom, meus irmãos, eu queria deixar essa pequena mensagem, mas para os irmãos ter uma interação melhor, uma compreensão melhor, façam isso, leiam as suas Bíblias, peçam entendimento a Deus e que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ajude vocês a compreender. Eu sei que tem muitos que vai questionar, que vai ficar bravo, esbravejar, porque tanto tempo faço isso, eu acredito. Tem líder que vai ficar muito bravo aí, que é muito conhecedor, muito sábio, vai querer distorcer. Não tem problema. Leia a sua escritura com calma, peça entendimento a Deus, não se preocupe com o que dizem, com o que diz essas pessoas. Não se amedronte, não tenha medo não. Leia a sua Bíblia e Deus vai te dar uma direção certa, vai te mostrar a verdade. O único que pode te mostrar a verdade é Deus, através da sua palavra. O único que pode nos libertar de mentira, de enganação, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então nós estamos despreocupados. O que nós estamos falando não vem de nós mesmos, vem de Deus, através da palavra de Deus. Então, não estamos preocupados com o que dizem, com o que falam, com o que acham. Eu estou preocupado com servir a Deus, o que diz a palavra de Deus, de ler as Escrituras. Interpretação de homem que quer distorcer as Escrituras, para mim não vale nada. A interpretação tem que ser do Espírito Santo de Deus. E a nossa vida condiz. É o que nós vivemos. Não é só falar, é uma vida vivida. É o dia a dia. Se você vive o que você fala, amém. Se você não vive, busque a Deus, peça misericórdia e lute para viver o que você está falando. Peça misericórdia pelos seus pecados, peça misericórdia pelas suas fraquezas, como eu faço todo dia, que tenho muitas fraquezas, muitas falhas, mas graças a Deus que hoje eu tenho esse entendimento, que a minha salvação da minha família não depende de instituição, não depende de pastores, não depende de profetas. Eu falo com segurança. Eu convivi em um ambiente que levava a nós crer dessa forma. Tinha que crer num determinado líder religioso, que a salvação depende dele. Tudo é levado a ele, a adoração. Cristo fica de lado. Leia 2, 3 versículos e vão pregar o que o determinado líder pregou, o sermão deles. Então é assim, a minha fé está baseada nas Escrituras. Se o que Jesus Cristo fez no Calvário não servir para a minha salvação, eu estou perdido. Eu creio em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio nos ensinamentos dos profetas. Eu creio no que Jesus Cristo fez. Nenhum ensinamento fora dos ensinamentos da Bíblia, do que Jesus falou. O que Jesus falou para mim, basta. Então, dogmas, ensinamento de homem, teoria de homem, que acha que é isso, que acha que é aquilo, para mim, eu já estou escaldado. Eu já me livrei dessas heresias e dessas mentiras. Falo com segurança, não falo com arrogância. Quem sou eu? Não sou nada. Sou miserável homem, sou como falou o apóstolo Paulo. Mas eu dependo das misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar cada um. Que Deus possa abrir o entendimento de cada um para ler as Escrituras. Só é quem pode nos libertar e nos guiar na verdade, a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos irmãos que ainda precisam ser aberto o entendimento. Mas isso é o Espírito Santo que faz. Deus não fez isso com os apóstolos que andavam com ele, abriu os seus entendimentos. Imagina nós que não somos nada, meu irmão. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus vos abençoe
e vos ajude a compreender a palavra de Deus. Leia a Bíblia, creia em Cristo, mantenha firme, forte nessa caminhada, que a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, que Deus nos ajude, meus irmãos, nessa caminhada. Perdoe nossos pecados, ajude-nos a compreender as Sagradas Escrituras, que nós não saia 1 milímetro do que está escrito, que nenhum ensinamento fora da palavra de Deus venha nos induzir ao erro. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos guie em toda a verdade, perdoe nossos pecados, nossas fraquezas e nos ajude, meus irmãos, nessa caminhada até a sua volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.